Lucas 18, 35 a 43. Aconteceu que, quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo o quê? Esmolas. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava o quê? Passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Os que iam na frente o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais. Como é que era o grito dele? Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem um cego. Tendo ele chegado, Jesus perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse: pois então, veja, a sua fé salvou você. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Após o culto das 8, eu estava conversando ali na varanda com o nosso irmão Valdemar, que é neurocirurgião aqui na nossa cidade. E ele me mostrou uma postagem que ele fez no Instagram. Você pode ir lá no Instagram dele. Ele está contando sobre uma menina chamada Clarinha, que todos diziam que ela não ia sobreviver. Uma princesinha. E a Clarinha está vencendo. Ele já fez uma cirurgia na Clarinha. E diz ele que falou o seguinte: aonde eu chego o pessoal me pergunta: doutor, que milagre, como aquela menina está vencendo. E ele colocou lá no Instagram dele uma expressão muito interessante, que a medicina faz aquilo que é possível, mas que Deus faz o impossível. Aleluia. E ele disse: a Clarinha é um milagre. Então você crê no milagre de Deus? Você crê que Jesus é poderoso para curar? Você crê que Jesus, que curou o cego de Jericó, é poderoso para curar você? Hoje pela madrugada, às 4h16, eu despertei. E eu despertei com uma imagem. E a gente chama isso de uma palavra de conhecimento, que é um dom do Espírito Santo. E a palavra de conhecimento, ela te vem através de um pensamento, de uma imagem, de um sentimento. E me veio através de uma imagem. Nessa imagem eu via mulheres que têm nódulos nos seios sendo curadas. No culto das 8, eu falei, e 3 mulheres foram ministradas aqui, e nós cremos que as 3 foram curadas. Vamos fazer a mesma coisa neste culto. Você que está online será ministrado da mesma forma. Então Jesus, ele continua curando, ele continua liberando poder, ele continua agindo de uma maneira sobrenatural. Existem curas que são instantâneas, de imediato. Por várias vezes nós temos ministrado aqui, e pessoas têm sido curadas naquele exato momento. Outras pessoas são curadas dentro de um processo. Outras pessoas são curadas através das próximas semanas, dos próximos meses, onde a pessoa vai se sentindo melhor. Em outros casos, Deus usa a própria medicina para curar você. Ele vai usar a cirurgia, ele vai usar o transplante, ele vai usar a quimioterapia, ele vai usar a radioterapia, ele vai usar o medicamento. Eu estava orando por um primo chamado Eduardo. Ele teve um problema de apêndice que saturou, isso gerou uma infecção, e toda a família estava muito preocupada com o Eduardo. Ele ficou muito fraco, muito debilitado. E nós entramos em oração pelo Eduardo. E o médico queria fazer uma segunda cirurgia. E a família ficou muito aflita, porque ele estava muito fraco. E de repente a família conversou exatamente isso com o médico. E o médico falou o seguinte: eu vou fazer mais uma avaliação antes dessa segunda cirurgia. E o médico, conversando com outros médicos, chegaram à conclusão de um remédio. Uma outra medicação para combater aquela infecção. Um outro antibiótico. E
aplicaram aquela medicação, que antes não tinha sido. Em poucas horas, o meu primo, que estava no vale da sombra da morte, se levantou. E o médico falou e disse: a infecção que estava no ponto 18 está no ponto 3. Não precisa operar. A gente precisa acompanhar para ele daqui uns dias ter alta. E eu visitei o Eduardo em casa. Olha que bênção. Deus usou o quê? Aquele medicamento. Então são vários cenários, mas o poder de Jesus é o mesmo. São várias as circunstâncias, são várias as ocasiões. Cada pessoa vive a sua experiência, mas eu creio que em nome de Jesus, seja qual for a experiência que você vai viver, o nome de Jesus vai curar você. O texto do cego que nós acabamos de ler no Evangelho de Lucas, ele se repete no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, 29 a 34. Só que Mateus vai dizer que não era um cego, ele vai dizer que eram 2 cegos. Foi dose dupla. Os 2 cegos foram curados. Mateus diz que é um cego, Lucas diz que é um cego apenas. Marcos, capítulo 10, 46 a 52, Marcos vai dizer também que era um cego, e que o nome dele era Bartimeu. O único que diz o nome, Rodrigo Manzini, é Marcos. Marcos era mais detalhista, e não era, e a gente sempre diz que o mais detalhista é Lucas, pelo fato de Lucas ser médico. Mas neste caso, Marcos foi mais detalhista. Ele disse cego Bartimeu, filho de Timeu. Ainda diz o pai do cego. Só que Marcos vai ser mais detalhista ainda, ao dizer nos versos 49 e 50, que esse cego chamado Bartimeu tinha o quê? Uma capa, que era a sua proteção para o frio e a sua proteção para o sol. A única coisa que o cego tinha era uma capa. Detalhe: os cegos, como os aleijados, como toda e qualquer pessoa que possuísse qualquer deficiência física, essas pessoas não podiam entrar nas cidades. Sabiam disso? Eles tinham que ficar nas estradas. Imagine Resende, se fosse esse tempo da tradição judaica, os cegos, os aleijados e os doentes iam ficar lá na Dutra. Eles ficavam nas estradas. Eles não podiam entrar, porque eles eram considerados pessoas malditas. Eles eram expulsos. Se eles entrassem nas cidades, eles chamavam os guardas, né? Fosse aqui em Resende, ia chamar a guarda municipal, o guarda Lemos. Guarda Lemos, vai lá, tira aqui o cego. Olha, ele é maldito, ele está entrando aqui na minha loja, ele está entrando aqui no meu restaurante. Velhos tempos em Guarda Lemos. Foi o primeiro concurso da guarda municipal. É mole? Também tirou em primeiro lugar. E aí, irmãos, nós precisamos entender que Jesus tira você da exclusão para a inclusão. Jesus tira você da não aceitação para ser aceito como filho. Olha que coisa linda. Então, seja qual for o seu problema, seja qual for a sua enfermidade, seja qual for o seu diagnóstico, seja qual for a mazela que está dominando a sua vida, Jesus tira você da exclusão e Ele te inclui no reino dEle. Ele não quer você nas estradas, Ele não quer você longe, Ele quer você no coração dEle. Ele quer você no reino dEle, amém? Ele quer você na casa dEle, Ele quer você do jeitinho que você é, amém? Venha como você está, do jeitinho que você é, porém, contudo, entretanto e todavia, Ele quer mudar também a sua vida. Há uma pregação do Evangelho que é altamente falsa, venha como está e acabou. Não há mudança de vida. Essa pregação é mentirosa. Por quê? Assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. Então venha como você está, do jeitinho que você está. Só que Jesus transforma você. Dá um eita glória aí. Jesus transforma você, dá um eita glória. Jesus muda a sua história. Jesus te cura, Jesus te liberta, Jesus te salva, Jesus te batiza com o Espírito Santo.
Ele te dá uma nova identidade, Ele te dá um novo coração, e você pode cantar: recebi um novo coração do Pai, regenerado, transformado, coração igual ao dele. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus continua sendo o mesmo, seu poder não mudou e nunca mudará. Creia hoje que Jesus te cura de toda e qualquer enfermidade. Nós cremos na palavra de Jesus em João 14:12, que vai dizer o seguinte: olha que palavra poderosa: em verdade e em verdade lhes digo que aquele que crê em mim, o que acontece? Fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então Jesus está dizendo para mim e para você, que da mesma forma que Ele curou, nós também seremos usados para curar. Da mesma forma que Ele esteve liberando uma palavra de cura sobre os enfermos, você também pode liberar. Só que há um bônus nessa palavra. Qual é o bônus que está nessa palavra? Nós faremos obras maiores. Você já pensou nisso? Jesus Cristo, que ressuscitou o terceiro dia, está dizendo para mim e para você, que nós faremos obras maiores do que Ele fez. Você sabia que a maioria dos cristãos não acredita nessa palavra? Você sabia que a maioria dos cristãos não vivem essa palavra? Geralmente quando eu falo essa palavra, alguém diz: quem sou eu? Eu não, eu sou muito falho, eu sou pecador, eu sou pecadora. Quem sou eu? Deixa eu lembrar quem é você. Você é alguém lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você é alguém nascido de novo em Cristo. Você é alguém regenerado pelo sangue do Cordeiro. Você é alguém chamado das trevas para a maravilhosa luz. Você é imagem e semelhança de Deus, e Ele tem um chamado para a sua vida. Então que tal Catedral Emanuel, que tal nós crermos no mover sobrenatural de Deus? Quem quer crer? Quem vai crer? Há alguns cristãos que criaram até uma palavra muito bonita, olha que palavra até difícil de falar. Eles criaram a palavra cessacionista. Olha que palavra difícil. Cessacionista. Eles vão dizer que os dons espirituais cessaram. Cessou com quem? Com Jesus e os apóstolos. Mas aqui Jesus está dizendo que vai continuar. Aonde Jesus diz que foi só naquele tempo com Ele e com os apóstolos? Em lugar nenhum. Mas aí criaram esse princípio chamado cessacionismo. E aí há na história da igreja os continuistas. Eita glória! É aqueles que creem que os dons continuam. Então, deixa eu usar as palavras difíceis, mas trazendo para uma linguagem mais simples. Você acha que os dons continuam ou pararam? Quem acha que continua? Quem acha que o poder do nome de Jesus continua o mesmo? Quem acha que o sangue de Jesus continua o mesmo? Quem acha que Jesus continua curando, salvando e libertando? Quem acha? Quem acha? Quem acha? Então que tal você aplaudir o nome de Jesus? Se você acha, faz bastante barulho, bastante barulho, bastante barulho, porque nós cremos no poder que há no nome de Jesus. Eita glória! E aí eu quero te dar 3 pontos importantes para a gente entender profundamente essa mensagem. O primeiro ponto é o seguinte: precisamos aproveitar toda e qualquer oportunidade. Toda e qualquer oportunidade. Inclusive toda e qualquer oportunidade que você tiver de receber oração. Quem é que acha importante receber oração? Eu acho. Aonde eu vou, tem alguém orando, eu entro na fila, irmãos. Sou fominha mesmo. Entro na fila. Qualquer lugar que eu vou, qualquer igreja, aonde quer que tiver, tem um movimento de oração, chama no altar, eu sou, na hora, porque aproveitar a oportunidade.
Jesus está aqui. Ele vai me entregar algo poderoso hoje. Então nós precisamos aproveitar. Hoje é o dia, amém? Um diferencial aqui na Catedral Emanuel é que todos os nossos cultos têm clamor. Já percebeu isso? Todo culto nosso tem chamado ao altar. Então você é chamado no altar 2 vezes. Após o louvor, que é o momento do clamor, e no final da pregação, sempre há uma ministração. Todos os cultos. Porque nós entendemos que há poder no nome de Jesus. Quem aqui entende que há poder no nome de Jesus? Quem aqui entende que Jesus continua curando? Quem aqui entende que Jesus continua sendo o mesmo? Quem aqui entende que Jesus é poderoso para curar? Então continue, aproveite toda e qualquer oportunidade. Lucas 18:37, anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. 38, então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Se Jesus está passando, se Jesus está chegando, eu vou gritar. E ele tampou a gritar, ele passou a clamar. No entendimento dele era: se eu não falar alto, ele não vai me ouvir. Eu e você sabemos que Jesus sonda e conhece o nosso coração. Eu não preciso falar, não preciso gritar, só pensei e ele já sabe. Mas ele não sabia disso. Então na falta de conhecimento dele, ele falou: o jeito é eu gritar. E eu vou gritar certo, eu vou gritar clamando. E qual foi o seu clamor? Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Mas não basta você aproveitar as oportunidades. Tem o ponto 2, não podemos parar de orar. Porque quantas e quantas vezes você ora um dia, você ora uma semana, você vai ao monte, você faz um propósito, você faz uma campanha de oração, você faz um desafio com Deus: eu vou orar 30 dias por isso. Aí não acontece o que você pediu. O que alguns fazem? Também não oro mais, também não peço mais, não vou mais no monte, agora eu vou no monte da coberta, do edredom. Eu fiz 30 dias, eu jejuei 40, eu tirei parte da madrugada para orar durante 30 dias e nada aconteceu. Ei, o nada aconteceu é o que você pensa, e o que você não viu, e o que você não domina. Talvez aconteceu muita coisa. Amém, Catedral? Então nós precisamos permanecer focados na oração. Espera em Deus, confia em Deus, continue esperando, continue confiando. Não podemos parar de orar. Lucas 18:39, os que iam na frente o repreendiam para que se calasse, mas ele fazia o que, irmãos? Gritava cada vez mais: filho de Davi, tenha compaixão de mim. É mais ou menos assim, né? O pessoal chegava, cala a sua boca. O pessoal era muito gentil, né? Muito educado. Cala a sua boca agora. E ele: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele não obedecia. Algumas vezes as pessoas vão dizer para você: pare de servir Jesus. Pare de confiar em Jesus. Pare de crer em Jesus. Pare. E você vai poder dizer: Jesus é o meu Senhor. Meu irmão, na dor, diga que Jesus é o seu Senhor. No dia da vitória, diga que Jesus Cristo é o seu Senhor. No dia do desespero, diga que Jesus Cristo é o seu Senhor. No dia do sofrimento, no dia que você perdeu um ente querido que você tanto amava, diga: Jesus Cristo é o meu Senhor. Não pare diante da dor, porque Jesus está no controle de todas as coisas. Quantos aqui nessa manhã creem de todo o coração que Jesus tem o controle de todas as coisas? Levante as suas mãos, Catedral, e louve o nome do Senhor. Eu quero te dar 1 minuto para você explodir este lugar em glórias a Deus, em aleluias, em louvar a Deus, porque Ele é grande, Ele é poderoso.
Ele não está presente só na boa notícia. No dia da má notícia Ele continua sendo Deus. No dia mau Ele continua sendo Deus. No dia do luto Ele continua sendo Deus. Então não pare de orar. Agora há uma terceira recomendação, que é: devemos ser específicos no nosso pedido a Deus. Tem gente que você pergunta: o que você quer que eu ore? Por tudo. O que você precisa? Tudo. Você não precisa de tudo. Você precisa de coisas específicas. Amém? Então olha o texto, a gente aprende com a Bíblia nos ensina. Lucas 18, 41. Jesus pergunta: olha, o que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Ele não pediu a casa própria, ele não pediu o carro, ele não pediu um casamento, ele não pediu uma bicicleta, ele não pediu um motosserra para cortar uma árvore. Ele pediu o quê? Que eu volte a enxergar. Que eu volte a enxergar. Se Jesus hoje perguntar para você: o que eu te quero? O que você quer que eu faça? Qual vai ser a sua resposta? Qual é a sua resposta? Ou será que você vai fazer uma lista enorme? Aprenda a ser específico. Aprenda a ser direto. Nós às vezes temos um problema, irmãos, que nós somos prolixos demais. Quem que tem um amigo que é muito prolixo, que você pensa 5 vezes antes de ligar para ele? Quem tem? Levante a mão, gente. Ou só eu tenho? Se é um momento que você está assim ocupado, você nem atende o telefone dele, né? Você fala: vai falar tanto no meu ouvido que não dá para atender. Depois eu ligo. Quem aqui tem um amigo que fala tanto, que quando ele fala que vai na sua casa, você fala: ó, hoje eu vou ter um compromisso, você arruma um compromisso, né? Para você não mentir, você arruma um compromisso. Vou arrumar um compromisso hoje para ele não vir na minha casa. Aí como você entende que a mentira é do diabo, você arruma um compromisso. Você vai no seu compromisso que você arrumou para não receber aquela visita, porque o cara é o quê? Prolixo demais, fala, ninguém aguenta. Quantas vezes nós estamos falando demais para Jesus, mas não estamos pedindo o que nós queremos? Seja específico. O que você quer? O que você quer? Mesma coisa alguns irmãos acham. Isso eu chamo de religiosidade. Algumas pessoas dizem o seguinte: ó, para eu ser abençoado, eu tenho que fazer uma oração muito longa. Não pode ser uma oração rápida. Tem que ser uma oração muito longa. Jesus vai dizer que não devemos usar vãs o quê? Repetições. Não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos. Então você faça uma oração com 1 minuto. E foi a oração que Deus moveu os céus a seu favor. Às vezes você tem no seu dia só 5 minutos. Ah, meu amado, aproveita. Rasga o seu coração nesses 5 minutos. E o resto do dia, vai orando em espírito. Onde você estiver, você está em oração. Então, por favor, não crie uma religiosidade. Não crie um protocolo. Não crie uma mística, né? Ah, tem que ser no monte, tem que ser na igreja, tem que ser em casa. Aonde você estiver, você pode orar e clamar o nome de Jesus. Porque o nome de Jesus é poderoso, amém? Amém, o nome de Jesus é poderoso. Quem crê aí que o nome de Jesus é poderoso? Foi poderoso para curar Bartimeu, é poderoso para curar você. Eita glória. Então nós apresentamos aqui 3 pontos bem importantes, bem simples. Precisamos aproveitar toda e qualquer oportunidade. Não podemos parar de orar. E devemos ser o que, irmãos? Específicos no nosso pedido a Deus. Como que Jesus termina a sua história com Bartimeu? É Lucas 18, 42. Jesus lhe disse: pois então, veja.
a sua fé salvou você. Amém? Quem aqui tem fé em Jesus? Quem tem fé em Jesus? Quem tem fé em Jesus? Você crê que Jesus hoje salva você? Você crê que Jesus hoje cura você? Você crê que Jesus hoje age na sua vida? Agora entenda o seguinte: tudo pode mudar na sua vida se você crê verdadeiramente em Jesus. Jeremias 33:3: chame por mim, e eu lhe responderei, eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Chama por mim. Jesus está dizendo: olha, pode me clamar, pode me invocar, eu vou te ouvir, eu vou te ouvir. Eu tenho coisas grandes e ocultas que estão escondidas, mas eu vou revelar essas coisas a você. Eu comecei contando o testemunho da criança Clarinha, que envolve o nosso irmão Valdemar, e quero terminar com esse testemunho. Muitas pessoas estão conhecendo Jesus através desse testemunho. Muitas pessoas vão conhecer Jesus através do seu testemunho. Quantas pessoas conhecem Jesus hoje por causa do testemunho de Bartimeu, o cego de Jericó? Foi curado, jogou a capa, foi ao encontro de Jesus. O mesmo Jesus que chamou o cego de Jericó chama você hoje. Fique em pé. Se você aceita esse convite de Jesus, eu lhe peço, assim que começarmos a cantar a canção, você pode sair do seu lugar e vir a este altar. E aí eu lembro um dos nossos pontos: precisamos aproveitar toda e qualquer oportunidade. Não podemos parar de orar, e devemos ser específicos no nosso pedido a Deus. O que você quer? O que você precisa? Jesus está aqui. Eita glória, eita glória.